Olá, mediador de Física Newton, exercícios resolvidos de Física, Enem, capítulo 15 do livro de Física, módulo 1. Então, vamos falar sobre a energia potencial. Primeiro exercício do livro. Um bloco de massa igual a 2,0 kg, movendo-se inicialmente com velocidade de 4 metros por segundo, é freado por uma mola cuja constante elástica vale 8,0 vezes 10 ao quadrado Newton por metro. Determine na letra A compressão máxima da mola. Beleza, então esse bloco vai atingir a mola e vai comprimi-la. Vai comprimi-la de uma certa distância que nós estamos chamando de xm. Ao final dessa distância, a velocidade dela será igual a zero. O valor de 8,0 vezes 10 ao quadrado Newton por metro corresponde à constante elástica da mola. A velocidade final do bloco é zero, a velocidade inicial 4 metros por segundo e a sua massa de 2,0 kg. Aqui nós temos uma superfície, aqui a mola, uma parede onde a mola está presa, e aqui um suporte em que a mola nós estamos considerando de massa desprezível. E o bloco em vermelho. Ok, o deslocamento é para a direita e a força elástica da mola no sentido oposto. Então a mola está freando o movimento. Então vamos calcular a compressão máxima dela. Bom, o trabalho realizado pela força elástica da mola é resistente, porque é um trabalho que se opõe ao movimento. A força elástica é uma força que se opõe ao movimento. Então, por causa disso, ela recebe sinal de menos aqui. Como nós vimos no vídeo de energia potencial, o trabalho da energia potencial é kx ao quadrado sobre 2. Então, K é a constante elástica, que é 800, e o x vai ser a nossa compressão máxima que estamos querendo obter. E o 2 aqui faz parte da fórmula, negativo é por causa do sentido oposto. Ok. Pelo teorema da energia cinética, também nós vimos que o trabalho pode ser calculado dessa forma, utilizando as velocidades. M é a massa do bloco, V é a velocidade final e V0 é a velocidade inicial. Então, esses dois aqui do denominador fazem parte da fórmula da mesma maneira que o sinal de menos. O que nós vamos fazer é igualar os trabalhos. Tá? Então, são duas formas de obter o trabalho realizado pela força da mola. Só que nós não queremos o trabalho. Nós queremos obter o valor de x. Tá? Então, vamos igualar este termo com este daqui, porque eles são iguais. Então fica menos kx ao quadrado sobre 2 é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Então, quando a velocidade final é zero, esse x aqui torna-se o xm, que corresponde à compressão máxima. Então fica xm ao quadrado vezes 800 sobre 2 é igual a 2,0 vezes 0 ao quadrado, porque a velocidade final é zero, sobre 2, menos 2,0 vezes 4 ao quadrado sobre 2, a velocidade inicial aqui é 4 metros por segundo. Beleza. Então fica, olha só. Esse termo aqui é nulo, porque 0 ao quadrado é 0, e 0 vezes qualquer número é 0. 800 dividido por 2 é 400. 400 está multiplicando x elevado a m. 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32, dividido por 2, 16. Então, esse termo aqui vai ser o 16 e aqui o 400 que aparece no denominador. Porque o 400 ele vai estar multiplicando o xm ao quadrado. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Está aqui embaixo. Agora, vamos aplicar uma propriedade da radiciação. Você pode separar em duas raízes quadradas. Então, raiz de 16 sobre raiz de 400. Raiz quadrada de 16 é igual a 4,0. Raiz quadrada de 400 é igual a 20. 4 dividido por 20 igual a 0,20 metros. Então, esta aqui é a nossa compressão máxima da mola. A mola suporta uma compressão máxima, xm igual a 0,20 metros. Na letra B, agora a velocidade do bloco quando a compressão da mola é metade do valor calculado na letra A, xm sobre 2. Ok, aqui estão os dados do problema. Então o bloco atinge, Tá aí. Então xm sobre 2 é 0,20 metros sobre 2, que é igual a 0,10 metros.
Então agora o nosso x vale 0,10 metros e o nosso objetivo é calcular a velocidade final. Então vamos lá. K é 800, x é 0,10, obtido a partir daqui, ao quadrado sobre 2. Então é a mesma fórmula da letra A. 2,0 é a massa, e aqui vamos obter o valor de V. Na letra A, como a compressão da mola era máxima, a velocidade final era zero. Só que nesse caso, a compressão não é máxima, é metade da compressão máxima. É 0,10. Então, por isso que essa velocidade aqui não é zero. Então, fica 2,0 vezes V ao quadrado sobre 2 menos 2,0 vezes 4 ao quadrado sobre 2. O 2 aparece nas duas frações porque corresponde à massa, tá vendo? É a mesma massa. E esses dois aqui aparecem no denominador, na fórmula. Ok. 0,10 ao quadrado é 0,01 vezes 800 dá 8. Dividido por 2 dá 4, preservando o sinal de menos. 2 dividido por 2 dá 1. 4 ao quadrado, 16 vezes 2, 32, dividido por 2, 16. Então tem esse sinal de menos que está aqui e esse sinal de menos que está aqui. Vou passar o 16 para o outro lado. Então, se ele era menos, ele passa a ser mais. Vai ficar V ao quadrado igual a 16 menos 4. 16 menos 4 igual a 12. Raiz quadrada de 12 é aproximadamente 3,5 metros por segundo. Então, esta é a velocidade deste bloco quando a compressão da mola é metade da compressão máxima. Velocidade aproximadamente igual a 3,5 metros por segundo. Número 2. Determine a variação da energia potencial de uma pequena esfera de peso igual a 10 newtons, suspensa na extremidade de um fio de comprimento igual a 50 centímetros. É o chamado pêndulo simples. Quando a deslocamos da posição de equilíbrio até uma nova posição que forma um ângulo de 60 graus com a vertical. Então, essa daqui é a vertical. Tá? Então, o pêndulo, o que ele faz? Oscila. Né? Então, esse objeto, esse peso que está aqui, ele vai ficar oscilando preso a este fio. Certo? O fio está preso ao teto. Então, vai realizar um movimento pendular. Ok. Primeiro, nós vamos considerar a nossa referência de medida de comprimento, no caso da altura, como sendo essa região aqui, o ponto mais baixo do pêndulo. Vamos afirmar que essa altura aqui é igual a zero. Né? A altura correspondente ao ponto A é zero. O peso da esfera é de 10 newtons, está indicado aqui. 50 centímetros é o comprimento do fio, né? Do fio do pêndulo, ok? Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos deslocar esse pêndulo para uma nova posição. Aqui, ó. De tal maneira que o ângulo entre o fio e a vertical seja de 60 graus. O fio permanece com o mesmo comprimento. Então, essa medida aqui, ó, vai continuar a ser 50 centímetros. Ok? Beleza. 50 centímetros. A energia potencial ela é medida no que diz respeito à altura. Então, você pega a altura do objeto, a nova altura é esta daqui, porque o objeto parou aqui, tá vendo? Se o objeto parou aqui, para eu calcular a sua energia potencial gravitacional, eu preciso saber a sua altura em relação à linha de referência que eu estimei. Então, eu vou botar uma régua aqui, o zero da régua vai estar aqui, eu vou medir essa altura. Muito bem. Mas para eu calcular essa altura, eu não tenho uma régua, eu vou calcular essa altura. Eu preciso, para calcular essa altura, eu vou usar alguns dados. Por exemplo, ó, se você olhar isso aqui é um triângulo. O lado maior desse triângulo retângulo é a hipotenusa e vale 50 centímetros. Esse lado aqui, ó, se eu calcular esse lado, eu consigo obter este. Por quê? Porque se essa medida daqui até aqui embaixo é 50 centímetros, e se eu calcular esse pedacinho aqui, ó, eu consigo obter isso aqui. É só pegar o 50, subtrair deste valor, vou obter a altura que me interessa. Então, vou pegar esse triângulo e vou calcular o lado primeiro. Vou calcular esse lado que eu chamei de x. Então, esse ângulo ele está adjacente a este lado aqui. Quando você, nesse caso aqui, quer medir
esse lado adjacente, eu vou usar a função cosseno. Por quê? O cosseno de um ângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá? Então, uma informação tabelada é que o cosseno de 60 graus é igual a 0,5. Ok, então vamos para a nossa conta. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa, tá? 50 centímetros. Ok. Beleza. Então, aqui vai ficar. Então, aqui no caso, o cosseno de 60 graus vai ser x dividido por 50. Né? Então, aqui eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 50 vezes o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus é meio, que está aqui em cima. Meio vezes 50 é igual a 25 centímetros. Então, esta medida aqui, ó, é de 25 centímetros. Esse pedacinho aqui, ó, 25 centímetros. Nosso objetivo é obter esse pedaço aqui. Então, olha só, o mesmo desenho aqui embaixo, ó, daqui até aqui é 50. Eu calculei o valor de x, que está aqui, ó, x igual a 25 centímetros. Então, vai ficar assim, ó, HB, que é esse pedaço, mais esse outro aqui, tem que dar quanto no total? 50 centímetros. Né? Por quê? Porque esse trecho aqui está dividido em duas partes, né? Em duas partes. Uma parte é a altura HB e a outra parte é o valor de x. Então, x mais HB igual a 50 centímetros, como está aqui. Mas só que eu quero saber apenas o HB. Então, vai ficar assim, ó. 50, quando eu passar o x para o outro lado, 50 menos x vai ser 50 menos 25, então HB igual a 0,25. Porque 50 menos 25 dá 25 centímetros. Então, eu vou passar de centímetro para metro dividido por 100. 25 dividido por 100 dá 0,25 metros. Então, lembrando que as unidades devem estar no sistema internacional. Esse resultado aqui está em centímetros. 50 menos 25 dá 25 centímetros. Para passar de centímetros para metro, eu divido por 100. 25 dividido por 100, 0,25 metros. Ok. Vamos calcular a variação da energia potencial. Então, a variação da energia potencial, quando a gente fala em variação, é sempre uma grandeza, um resultado final menos o resultado inicial. Para calcular a energia potencial, como nós já vimos, é m vezes g vezes h, massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, inicialmente, a esfera estava nessa posição de referência, que é a altura zero, que é o HA. Depois, ela veio para essa altura aqui, que é HB. Então, vamos calcular a diferença, ou seja, a variação de energia potencial gravitacional nesse trecho aqui. Vamos lá. M vezes G, eu separei aqui, vou mostrar por quê. HB, separei o M vezes G. Por quê? O M vezes G é o próprio peso. O peso vale 10, então, no lugar de mg, eu coloquei 10. A altura HB é 0,25 metros, 10 vezes HA, que é 0. HA é a nossa referência, é 0. Então, ficou 0,25 vezes 10, 2,5 joules. Esta é a nossa resposta final. 3. Uma mola de constante elástica, 16 Newton por metro, é esticada desde sua posição de equilíbrio até uma nova posição em que seu comprimento aumenta a 10 centímetros. A energia potencial elástica da mola esticada é... Então, a mola, neste momento, está na sua posição de equilíbrio. Ela não comprime e ela nem estica. Tá? Então, o que acontece? A gente vai esticar, né, essa mola até uma nova posição e ela sofreu uma deformação de 16 centímetros. Tá? Ok. Esse cara aqui, ó, a unidade Newton/metro, diz respeito à constante elástica da mola, que é o K. Então, sempre que aparecer N sobre M, é o valor do K. E está escrito aqui, ó, constante elástica. Ok, nosso objetivo é calcular a energia potencial elástica. Então, vamos converter de centímetros para metro, é só dividir por 100. 10 centímetros dividido por 100 dá 0,10 metros. Então, por que divide por 100? Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Ou seja, a energia potencial elástica da mola, energia potencial é igual a kx² sobre 2. O K vale 16 e o x vale 0,10
10, mesma coisa de 0,1. 0,1 ao quadrado vezes 16 dividido por 2, 0,08 joules. Essa aqui é a nossa energia potencial elástica. Em notação científica, a vírgula está aqui, você anda 2 casas para a esquerda, por isso que fica menos 2, então dá 8 vezes 10 a menos 2 joules. 4. Quando uma mola é puxada pela ação de uma força de 10 newtons, ela se alonga 5 centímetros. Determine a constante elástica da mola. Ok, aqui nós temos a força, que é igual a 10 newtons, e o alongamento dela, ou seja, a deformação da mola, de 5,0 centímetros. Dividindo por 100, passamos para metro. 5 dividido por 100, 0,05 metro. Lei de Hooke. F é igual a K vezes X. K é a constante da mola. Só lembrando, a constante elástica da mola ela é maior para as molas mais duras, como a mola de um caminhão, a mola de um ônibus, né? O K é pequeno para a mola de uma canetinha, por exemplo, a caneta que você usa, que você dá um clique, está aí. Um valor de K bem pequeno. Então é uma comparação que o K está associado à flexibilidade da mola. Tá? Ok? Então esse X aqui é quanto que a mola deformou. O F é a força elástica. Então vai ficar 10 igual a K vezes 0,05. 10 dividido por 0,05 igual a 200 Newton por metro. Então esse é o valor da constante K. Letra B, o trabalho da força elástica durante o alongamento da mola. K igual a 200 Newton por metro. X igual a 0,05 metro. Né? Beleza. Então aqui nós temos o seguinte, tá? Quando a mola é esticada, a força da mola ela se opõe à força da sua mão. Né? Você puxa, né, esse bloco aqui, a mola é esticada. Então F seria a força da sua mão. E em vermelho, a força da mola. A mola dificulta, a mola quer voltar, a mola quer restituir a posição inicial. Né? Ela não quer que o bloco seja afastado. Então, essa daqui em preto é a força que a sua mão exerce. E em vermelho, a força da mola. Então, a gente está imaginando que as duas forças são iguais, que a mola está sendo esticada com velocidade constante. O ângulo entre as duas é de 180 graus, porque o alongamento da mola é para a esquerda. Você está puxando o bloco para a esquerda. E a força da mola é para a direita, então o ângulo é 180 graus e o trabalho nessas condições é negativo. Então esse trabalho é dito resistente. Então por isso aparece um sinal de menos aqui na frente. Então fica, trabalho realizado pela mola vai ser menos 200, que é o valor do K, e 0,05, que é o alongamento da mola. 0,05 ao quadrado vezes 200 dividido por 2 igual a menos 0,25 joules. Esse é o trabalho realizado pela mola durante o alongamento. 5. Um bloco de massa 4 kg e de velocidade horizontal 0,50 metros por segundo choca-se com uma mola de constante elástica 1,0 vezes 10 ao quadrado newton por metro. Determine o valor da máxima deformação que a mola experimenta. Aqui nós temos a mola, uma paredinha segurando a mola, um suporte de impacto para o bloco, a gente considera de massa desprezível, e a superfície. Então, o bloco atinge com velocidade de 0,50 metros por segundo e a mola sofre uma deformação, um valor máximo. Tá? Ok. São os dados do problema, massa do bloco, 4 kg, velocidade inicial 0,50 metros por segundo, constante elástica da mola 100 Newton por metro. Tá? Então, a mesma fórmula dos exercícios anteriores, igualando os trabalhos, né? Menos K vezes X ao quadrado sobre 2 é igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Velocidade final, velocidade inicial, massa do bloco, constante elástica da mola e deformação. Então a constante elástica é 100, a massa é 4 kg, a velocidade final é 0, porque ele para. Nesse momento ele para. Então essa fração aqui desaparece. 100 dividido por 2 dá 50. 0,50 ao quadrado vezes 4 sobre 2, 0,50.
Então, este 50 está multiplicando, ele passa dividindo. 0,50 dividido por 50 é igual a 0,01. Dividido por 2, 0,10 metros. Então, esta é a deformação máxima. 6. Uma mola vertical comprimida sustenta uma esfera de massa 1 kg. Solta-se o conjunto e a esfera é lançada verticalmente para cima, atingindo uma altura h. Determine h. A constante da mola e a compressão da mola valem 1,2 vezes 10 ao quadrado Newton por metro e 0,10 metros. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreze a resistência do ar. Ok, então inicialmente esta esfera tem velocidade igual a zero. Tá? Então vou chamar esse ponto de O aqui. A mola lança, olha só, ela lança a esfera. Quando chega nesse momento, a esfera tem uma velocidade VA, que nós não sabemos. É a velocidade inicial de lançamento da esfera. Então a mola ela estava comprimida, então ela se distendeu, lançando essa esfera, essa esferinha aqui. Então nosso primeiro trabalho vai ser calcular a velocidade de lançamento. A partir daí, ela se separa da mola até atingir uma altura máxima, nesse ponto B aqui. Na altura máxima, a velocidade dela é igual a zero, porque a partir nesse ponto aqui inicia-se um retorno, né? Ela começa a voltar. Então, de A até B, eu vou usar a Torricelli, uma coisa que a gente já sabe, né? Ok. Então, são os dados do problema. Vamos primeiro de 0 até A para calcular a velocidade de lançamento. Então, ó, kx ao quadrado sobre 2 é o trabalho da força da mola, a força elástica. E aqui nós temos o teorema da energia cinética, mva ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Lembrando que nós estamos entre 0 e A. Nós estamos entre esses dois pontos aqui, ó. A mola está em contato. Ok. Então o K é 120, o X é 0,10, é dado aqui, né? Aí tem que levar ao quadrado, dividido por 2. 1 é a massa, 1 kg, VA ao quadrado sobre 2, menos. Então, a velocidade inicial nesse ponto aqui é zero, né? Nesse ponto é zero. A gente está analisando só esse pequeno trecho aqui, ó, entre 0 e A, né? Esse pequeno trecho aqui. É o momento em que a esfera é acelerada. Esse primeiro termo aqui é zero. Por que não tem sinal de menos aqui? Porque o trabalho realizado pela força elástica nesse momento, a força elástica tem a mesma direção e o mesmo sentido do deslocamento. O deslocamento é para cima e a força é para cima. A força que a mola exerce. 0,10 ao quadrado vezes 120 dividido por 2 dá 0,60. Isso aqui é a massa. Massa, aqui é a velocidade. Esse termo aqui desaparece, que é zero aqui. Então vai ficar 1VA ao quadrado sobre 2. O 2, ele passa multiplicando aqui. 2 vezes 0,60. Então, VA ao quadrado é igual a 1,20 metros. Tá? Ok. Agora vamos analisar de A até B. Então, olha só. Por que eu não calculei o VA e deixei nessa forma quadrática? Porque a gente vai usar Torricelli. E Torricelli, se vocês se lembram, ele tem essa forma aqui, ó. Aparece um VA ao quadrado, tá vendo? Então, pô, já deixo nesta forma. Então vai ficar assim. VB ao quadrado, que é a velocidade nesse ponto é VB, ó, é igual a VA ao quadrado menos 2GH, porque a aceleração da gravidade aponta para baixo. Para cima estamos considerando positivo. Está havendo desaceleração. A velocidade final é zero, tá aqui, zero. Então VA ao quadrado a gente já sabe que é 1,20. Menos 2 vezes 10, que é a gravidade, vezes H. Aqui, ó, no lugar de VA ao quadrado eu ponho 1,20. Menos 20. Aqui é 20, né? 2 vezes 10, 20. Então vai ficar como? H igual a 1,20 sobre 20, que é igual a 0,060 metros. Então essa é a altura máxima. Tá? Então aqui, ó, esse nó aqui é menos, vou passar tudo para o lado esquerdo. Então vai ficar 20H. 20H. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Ok? Então a resposta final, H é igual a 0,060 metros. Vamos para o Enem. Questão 86, Enem 2010, PPL.
Usando pressões extremamente altas, equivalentes às encontradas na profundeza da Terra ou em um planeta gigante, cientistas criaram um novo cristal capaz de armazenar quantidades enormes de energia. Utilizando-se um aparato chamado bigorna de diamante, um cristal de difluoreto de xenônio foi pressionado, gerando um novo cristal com uma estrutura supercompacta e enorme quantidade de energia acumulada. Embora as condições citadas sejam diferentes do cotidiano, o processo de acumulação de energia descrito é análogo ao da energia. Então, se vocês observarem, ele foi pressionado e seu tamanho foi reduzido, ele foi compactado, né? Ele foi esmagado. Então, vamos lá. O que pode ser parecido? Primeiro, ao da energia armazenada em um carrinho de montanha-russa. Então, no carrinho de montanha-russa, você não tem esse esmagamento. Você eleva o carrinho até um ponto mais alto do morro e solta. Armazenada na água do reservatório de uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica ela se encontra numa determinada região, é um rio, né, geralmente. Você represa a água e depois solta e ela despenca de uma altura, fazendo girar a turbina. Letra C. Liberada na queima de um palito de fósforo. Então, aqui no caso, é uma reação química, né? Energia química sendo transformada em energia térmica, energia luminosa, né? Também não é. D. Gerada nos reatores das usinas nucleares. Então, a energia gerada nos reatores é proveniente da quebra dos núcleos, né, dos átomos de urânio, então, por nêutrons. Então, o nêutron atinge o núcleo, quebra a liberação de energia, acumulada em uma mola comprimida. Então, é a letra E. Então, você pode ver aqui o exemplo dessa espingarda de pressão. A mola é comprimida, quando ela é liberada, ela empurra o ar que está contido nesse pistão aqui e o ar empurra a bolinha. Tá? Então, a energia é armazenada quando a mola é comprimida. Isto é semelhante ao que o problema está falando. Questão 89, Enem 2013, branco, PPL. Questão 89. Quando a luz branca incide em uma superfície metálica, são removidos elétrons desse material. Esse efeito é utilizado no acendimento automático das luzes nos postes de iluminação, na abertura automática das portas, também, no fotômetro fotográfico e em sistemas de alarme. Esse efeito pode ser usado para fazer a transformação de energia. Então, vocês podem ver aqui nessa animação que quando tem luz tem corrente elétrica. E quando não tem luz, não tem corrente elétrica. Quando a luz some, os elétrons param de passar. Então, você pode imaginar o seguinte: durante o dia tem luz, então tem corrente elétrica, e durante a noite, quando não tem luz, não tem corrente elétrica. Tá? Então, é esse sistema. Vamos lá. Então, a energia, essa energia aqui é a energia radiante, energia de ondas eletromagnéticas. E a energia de movimento dos elétrons é a energia cinética associada ao movimento. Então, não tem a ver com nuclear, porque não está havendo quebra de núcleos, de átomos. Elétrica também não. Né? Térmica também não. Radiante, está aqui. Energia radiante e energia eletromagnética. Então, a luz atinge essa superfície e os elétrons escapam com energia cinética. Resposta é a letra D. De potencial para cinética também não, porque potencial significa que a energia está armazenada, não é o caso. Questão 50. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos. Dentre eles, há os movidos a corda, em que uma mola em seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado em. Então, o que acontece? Quando ele faz esse movimento para trás, né, os carrinhos de brinquedo antigos, tinha muito brinquedo com esse modelo, com esse tipo de funcionamento. Quando ele puxa para trás, a mola é comprimida. Quando ele solta, a mola se solta empurrando o carrinho. Tá? Isso acontece também com os relógios antigos.